Olá, olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é a doutora Denise Ullmann, na Madrugada Astral. Eu sou veterinária, espiritualista, escritora e palestrante e, principalmente, eu estudo há décadas a relação que tem você e o seu pet. Que interfere no campo dele a tua energia, a tua forma de pensar, o teu jeitão e principalmente o que pode estar atrapalhando a vidinha dele. E pensando nisso, de uma forma bem simplista, a gente sabe que uma hora vai embora, né? E a gente fala muito disso aqui por conta disso. E na hora que acontece isso, ninguém está preparado, né? Vamos falar a verdade. É porque eu estou preparada. Ninguém está preparado, principalmente os pets que representam muito no campo da gente. Eles representam, aliás, tudo para muita gente, né? E de repente, para você também está representando muito. Então, o que a gente pensou, que eu venho pensando? Eu preciso ajudar essas pessoas. A gente precisa arranjar formas de colaborar nesse processo de luto, nesse processo de limpeza emocional, nesse processo em que aquela criatura que supria tudo na tua vida, de repente não está mais lá. A gente sabe, né? Vamos falar a verdade, a gente sabe que isso ia acontecer. Só que a gente nunca parou para pensar o quanto que eles representam. A gente sabe que tem apego, que tem amor, tudo certo. Não está nem certo nem errado, na verdade. O que pode causar é o depois. O que vai acontecer? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive muitos pacientes que eles passaram a vida inteira com medo do dia que isso acontecesse. Isso tudo, gente, é um sofrimento contínuo, é uma morte eterna, porque um dia vai embora. E aí você deixou de aproveitar os momentos legais, sabe? Viver aquele instante. E a gente ainda não vive. Por quê? Porque as pessoas, a maioria das pessoas são ansiosas. A ansiedade, você está vivendo o depois. O que vai ser? Não aconteceu depois. E o depois a gente sabe hoje, pela mecânica quântica, que o depois é você que vai criar. A sua forma de pensar está criando depois também. Você não me fale isso. Não, gente, é sem culpa e sem julgamento, hein? Sempre falo isso, a gente vai continuar nesse nível. Mas o principal, o que foi? Eu tinha para mim que eu tinha que criar alguma coisa que ajudasse as pessoas. O que a gente faz? Eu já sabia o que funcionava pelos milhares de pacientes que eu tratei. Funciona aquele padrão de tratamento e aí quando acontecia o desenlace, tudo certo, claro que você vai ficar triste, tudo certo, mas passavam todos muito bem. E o pós-vida daquele pet lá na outra dimensão era super legal, recuperava rápido, já ia para casa de algum parente ou ia para alguma coisa. Todas essas informações, se você quiser, está no nosso livro, hein? Aqui. Essas informações do depois, você pode ir lendo aqui, você vai saber como que é lá, tá? Mas o que eu quero? As coisas ainda aqui, né? Claro. Você tá com o teu pet, de repente está velho, está doente, né? Vai acontecer pra gente. Então, eu fiquei matutando. E eu e Heloísa Crispim, Olá. tá? Que é uma super terapeuta, a gente começou a procurar uma forma de fazer isso. A Heloísa já tinha experiência de como que é estar preparada para a passagem do seu pet. É isso aí. Conta um pouquinho para o pessoal, se apresenta, conta para o pessoal. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Heloísa Crispim, é um prazer estar aqui contigo, Dê, muito obrigada pela oportunidade de partilhar o nosso trabalho no método superação, né? E sim, eu já vivi a partida de vários queridos, filhos pets, pai, mãe, irmã. Então, de fato, com a primeira perda, que a gente chama, né? A gente fica abalado. E aí eu fui buscando, junto com a minha formação terapêutica e com certeza com o seu trabalho também, né? Que sempre me apoiou, né? Na minha trajetória de vida, a Denise sempre esteve presente. Vamos falar a verdade, gente. Eu conheci essa coisinha aqui pequena. Exatamente. Com a mãe dela. Então, vai pensando quanto tempo ela também está ouvindo as coisas que eu falo e aplicando na vida dela. E aí se tornou essa super terapeuta que já vai falar
o que ela faz? É isso. E é pela repetição, faz muito sentido. Repetição. Porque anos e anos acompanhando, e ainda a gente, né, ia manifestando uma dor ou outra e tudo mais, até que o momento você fala, entendi como é que tem que ser. E aí, obviamente, a minha formação com as plantas, né, que é a natureza que eu amo, foi me ajudando, assim como todos os tratamentos que você sempre nos apoiou, né? Eu falo nos apoiou porque Era a família. é a família inteira, Isso. os amigos vão indo e a gente vai indo. Então, vira uma comunidade no final das contas, né, Dê? Isso. E é isso. E eles se tornaram o exemplo de que a técnica funciona e eu mesma não tinha percebido. Uhum. E foi ela que me chamou a atenção, falou, Dê, lembra como quando a Meg, como é que foi, Sim. como é que eu lidei, você acompanhou e eu fiquei bem, minha filha ficou bem, todo mundo ficou direitinho? E aí a gente falou, mas você teve que repetir muitas vezes. E hoje eu ouço você aplicando para os nossos clientes, né, para os pacientes. E aí eu falo, olha, quantas vezes eu tive que reouvir. Então, esse é o benefício, um dos principais benefícios do método superação, onde você vai ouvir, reouvir novamente. Por quê? Pode falar? Claro. Pode. O método superação, além de você ter acesso a toda a gravação, né, do método, das técnicas, dos aprendizados, das trocas de experiência, você também vai ter acesso a uma comunidade exclusiva para os alunos no WhatsApp. E também terá encontros mensais, onde você vai poder partilhar suas experiências, né, o seu sucesso, tirar dúvidas, né, de acordo com o que vai acontecendo, porque tudo a todo momento está se transformando, não é mesmo, Dê? Opa! Então, uma dor se transforma num outro sentimento e assim vai. A compreensão vai trazendo essa mudança e você vai entendendo o que é aquilo dentro de você e que você está lidando com aquilo daquela forma dolorosa, quando na verdade você já pode compreender que aquilo pode ser diferente. Exatamente isso. E aí o que nós fazemos? Nesses encontros, nós também trazemos receitas com as plantas, onde eu posso partilhar. Essa mocinha aqui é mestre em fitoenergética. Da mesma forma que eu falo com os pets, de verdade, eu ela falo fala com as plantas. E ela sabe de olhar, olha, isso serve para isso, serve para aquilo, vamos fazer, tanto que nós temos à venda combinações de banhos e chás que facilitam o processo também, porque a gente foi buscar formas de te ajudar. Tinha que ter forma. Se uma planta, né, na tradição, né, no cultural, uma plantinha ela já ajuda, né? Imagina uma combinação de plantas especialmente para a situação projetada que a pessoa está vivendo. Exatamente. E é isso que eu proporciono através da fitoenergética, né? Isso. E então é maravilhoso. Eu só tenho E é exatamente isso. Aí nasceu e a gente amadureceu. Como que eu poderia trazer para o papel a minha técnica junto com a dela, que é uma técnica altamente harmonizadora e transformadora. E foi quando a gente, durante muitos meses, ficou sentada. Vamos fazer assim, vamos fazer... Aí fomos para outra parte de montar. E a gente disponibilizou na plataforma Hotmart num preço extremamente acessível, porque a gente também quer ajudar ONG. Então, parte desse valor é destinado à ONG. Exato. Enfim, Esse mas é um valor que é impossível que você não tenha, porque é muito pequeno para facilitar a tua vida. Que é o meu objetivo, o objetivo da Elo, meu objetivo há pelo menos 14 anos que eu faço live de sexta-feira, de colocar na repetição que você falou, aquela sementinha que a gente pode ter dor, mas você pode não sofrer com aquela dor. Então, eu gosto muito dessa frase que a gente tem dor, mas eu não preciso sofrer, eu posso escolher não sofrer com aquela dor. Porque senão você vai entrar num nível frequencial que você vai atrair só pessoas com dor e com sofrimento e você não sai daquilo, né? E a ideia é tirar você consciencialmente daquela situação. Conta mais. É isso mesmo. Olha, você falou, a gente atrai mesmo e atrai mesmo, gente. Opa! É um exercício, e eu gosto muito de quando você fala da higiene. Todo dia, quando a gente acorda, a gente deveria tomar um banho ou escovar um dente, não é mesmo? E aí, como é que você tem trabalhado a sua energia? Esse é um trabalho dos pontos energético. Esse é um dos pontos que a gente traz de consciência para os nossos alunos também. É importante frisar, a gente sempre frisa, a gente sempre está frisando. Precisa fazer o exercício. Você não quer ficar com musculatura e você não vai na academia todo dia? Você não
quer criar um hábito, então você tem que fazer todo dia. O hábito da gente cuidar da nossa energia também é todo dia. Também é todo dia. Só que a gente sabe que a nossa mente, que ela é altamente preservadora, ela não quer que você mude. Ah, você estava assim daquele jeito, então tá bom. E quando você resolve ter uma outra atitude, ela vai fazer você esquecer. Enfim, quando você vê, passou uma semana, você não fez nenhum exercício. E não é porque você não queria, é porque a mente tem um sistema que acha que está protegendo a gente, quando na verdade não, né? E é onde entra a gente, tá? E entra, o curso está disponível na plataforma quando você adquire, justamente para você todo dia ouvir. Ai, hoje eu vou ouvir essa parte. Hoje eu vou ouvir Isso. aquela parte. E aquilo acaba sedimentando de tanto você insistir. E como a gente tem diversos exercícios para você fazer, aquilo sedimenta assim. Então, a gente tem testemunhas assim incríveis de pessoas que naquele momento tinham perdido um pet e conseguiram melhorar. E logo depois, outro pet fez a transição. E ela fala, nossa, eu lidei bem. Eu consegui É entender. tão bom isso. É tão libertador. É. E não é só para a perda do seu pet, é para tudo. Para tudo, Porque gente. a gente sempre vai deixar alguma coisa. A gente sempre vai largar alguma coisa. Nem que seja o nosso próprio corpo quando a gente for embora, hein? Não é isso verdade? mesmo, é isso. Qualquer ruptura, na verdade, né, Denise? Todas Então, as rupturas. a todo momento, se a gente para pensar, existem rupturas, né? Então, como é que a gente lida? Às vezes no dramalhão, né? Muitas vezes no dramalhão. Então, esse é um dos pontos que o método superação vai te ajudar. Com E certeza. olha, uma coisa importante, uma dica importante, para quem adquirir já, vai ganhar depois o upgrade, que vai ter uma regravação. A gente vai regravar outros conteúdos e quem já estiver vai ganhar esses conteúdos, porque o preço vai subir, né, Dê? Opa! Então é isso, tem a que hora que sair o aproveitar. upgrade, aí vai ser um outro valor, né? Porque a gente paga para estar na plataforma, aquilo tudo. E principalmente você vai ter acesso ao upgrade, que é novas técnicas que são você que já exercitou aquelas técnicas, que você saiu já desse patamar, você já vai começar agora eu já quero uma coisa para tratar aquela mágoa, eu vou tratar o meu pai que partiu, eu vou tratar a minha mãe que está idosa e vai partir. Isso. Aquele emprego que eu tinha, aquele namorado que eu tinha, que até hoje eu sofro. Todas as rupturas deixam uma memória. Deixam uma memória. Por mais que as pessoas estejam preparadas, a gente não está ainda. E a gente quer isso, né, Elô? Exatamente. Quer isso. Exato. É muito libertador, essa é a palavra. Quando você consegue, os conflitos não vão deixar de existir. Uhum. Então, isso é fato. Eu comecei a fazer uma terapia e depois a vida continua, né? A vida só para, sabe? Aquele aparelho que faz a medição quando você está no hospital? Isso. Ela sobe e desce. Todo mundo consegue imaginar? O eletro. Obrigada. Então, ela sobe e desce, porque essa é a vida, né? Quando ela fica linear é porque não tem mais vida. Né? E as experiências estão aí. E a gente sabe hoje que as experiências que a gente está vivendo, a gente mesmo configurou com a nossa forma de pensar anterior. E também a gente deixar aí aqueles pensamentos antigos para assumir essa nova pessoa que você vai ser dali para adiante, também é uma ruptura. E a gente precisa ter coragem. Muita coragem. Porque a gente está cansado de estar sofrendo. E a gente sabe também que o sofrimento é opcional, porque ele está condicionado a uma série de regras da sociedade, está condicionado à educação que você recebeu, está condicionado com memórias até de outras vidas. E aí, quando vem aquilo, você desmorona. Você desmorona, né? É interessante, inclusive, conforme você vai falando, a gente vai lembrando. A gente ensina as pessoas a olhar para si. Parece simples, né? Nossa. Parece simples, mas não é na prática. Muitas vezes a gente sente culpa por estar olhando pra gente, porque tem a família, porque tem isso, porque tem. Uhum. Então, é um exercício muito bom pra gente como ser humano, porque olhando pra gente, tudo ao nosso redor vai melhorar. A gente começa a ter compaixão. Né? Aquela história do perdão já não é tudo aquilo, tá? Mas a compaixão, você começa a ver que o outro está naquela experiência e nem está vendo o que está fazendo, ou falando, ou sentindo. E você conquistou com o seu trabalho um patamar que você fala assim, ele não precisa estar assim. E você acaba sendo exemplo para as pessoas. Fala, porque se
você perdeu não sei o que, e tá desse jeito. Falei, mas que vai adiantar eu sofrer? Então, o sofrimento, gente, é opcional. E a gente também fala disso no curso, né, Elô? Sim, sim. Isso e muito mais, né, gente? Claro, porque foi uma imersão de um dia, dia inteiro, gente, que a gente colocou e trouxe as pessoas que fizeram imersão com a gente. Foi muito interessante, porque para você ver como as pessoas estavam. E o mais lindo, gente, é que mensalmente a gente tem reunião com essas pessoas, né? Isso. Inclusive esse final de semana. E observar a evolução. E aí, é óbvio, a gente vai ter a vida levando e trazendo essa consciência. Eu deveria ter feito. Não, tá tudo bem. Você tem consciência, a partir de agora vai fazendo. E a gente vai vendo cada um subindo o seu degrau. O degrau de cada um tem um tamanho diferente e leva o tempo diferente. E tá tudo bem. E tudo certo, o seu tempo é o seu tempo. A gente não tem, ninguém está cobrando velocidade. E a gente também não está cobrando resultados. O que a gente está te entregando, assim, para você ter acesso a toda hora? Uma informação que vai ajudar você tá equilibrada, tá centrada, porque você vai saber como vai funcionar toda aquela situação de desprendimento, de perda, de ruptura. E você, que lembra que nós também vamos fazer nossa viagem, né? Daqui a pouco a gente sai daqui, não é isso? Eu falo que eu estou mais perto que todo mundo. Então, essa viagem que a gente vai fazer, você vai estar lúcida. Então, você vai sair do teu corpo e vai saber o que aconteceu. E tudo bem. A gente já sabia que ia acontecer isso. Isso que a gente quer ensinar para as pessoas. Isso. É tudo bem. É isso mesmo, Dê. E ter essa consciência desse degrau de cada um é muito importante. Né? Eu falo por experiência mesmo, que acredito que a gente consiga passar isso para os nossos alunos pela experiência que a gente já viveu na vida. Senão, e é importante isso, a gente ter uma bagagem. Eu falo que eu não sou professora que li um livro e fui ensinar, e muito menos a Elô. Isso tudo foi experienciando na nossa vida. Eu fui experienciando em mim, ela foi experienciando na família dela, com os pets, com a filha, com o marido, com tudo isso. Você vai experienciando e vai vendo o que funciona para aquilo que você está sentindo, ou desespero, ou tristeza, não importa o que seja, aquilo sair do teu sistema. E não precisa fazer nenhuma catarse. E a experiência que a gente tem do que funciona, e que o que funcionou com, sei lá, quantos mil pacientes que eu já tive, é que a gente trouxe em forma de um método. E aí a gente quer sair contando para todo mundo. Funciona quando é isso gostoso. Funciona, que é muito bom o amparo que você tem. E quanto você... Porque, de repente, você pode nem ter pet, como aconteceu muito com a gente. Muitos, exato. Porque o namorado, ou o casamento, ou o vizinho, ou o emprego que você adorava, um carro que você tinha. Não importa o nível de apego ou de interligação energética que você tenha, né? Desde que tenha uma ruptura e você esteja sofrendo por ela, pronto. Eu já tive uma paciente que estava pegada ao carro, mesmo pela história que viveu com o carro. Isso, as Depois memórias, o tratamento passou, ai que bom. E aí ela se abriu e outras oportunidades começaram a chegar. Um carro maravilhoso, inclusive, chegou para ela. E a gente não consegue ver que cada memória dramática que a gente tem, que ficou instalado de tudo que a gente já viveu, tá ligada com outras memórias e atrapalha a tua vida num geral. Ai, mas só isso estava atrapalhando tudo? Não, isso está interligado com você, com tudo. Interfere em todas as respostas energéticas e espirituais que você possa ter para o resto. Então, por falta daquilo, você deixou de se abrir para isso, e não estava vendo. Né? E aí quando as pessoas começam a perceber isso, elas ficam em choque, né? É um choque. Eu consegui. É isso, gente. Então, o método superação precisa fazer parte da sua vida também. Claro. Né? Então, aproveite como que encontra, né, o método superação. É muito simples. Você entra na plataforma Hotmart e digita método superação. Pronto, você já vai direcionada para a nossa página.
É muito fácil. Se não, você corre lá no meu biosite do Instagram, também Tem o link. Tem o link para você entrar no Hotmart. Não tem desculpa e é muito fácil de manusear, tá? Não é aquelas coisas complicadas. De repente, você não está habituado com as coisas de internet, fica tranquilo, que é super simples. É só você deixar tocar e aproveitar. E o principal, como a Elo falou, está disponível. A gente não fixa tudo de uma única vez, mas a gente já começa a pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, volta a ver de novo e volta a fazer os exercícios, né, Elo? Exato. Os exercícios, ela passa banhos, ela passa Tem as receitas de como usar as plantas, como fazer ativação fitoenergética, que tem uma diferença, né? No outro episódio a gente já compartilhou, dá uma olhadinha, né? Isso. Da outra vez que a Elo esteve aqui, ela falou das técnicas para você ativar o poder daquela planta, aquele devo, aquela energia, aquele gênio que mora dentro de cada planta, qual a função, qual que é a arte dela. E ali, se você não ativar, é só uma planta. Mas se você ativa, você traz para você todos os benefícios daquela planta e ela ensina. Ensina o poder oculto e a magia das plantas, né? Isto. Então, tudo isso está ali no nosso curso, no nosso método de superação e tenho certeza absoluta, que vai tratar você, que já está passando por esse momento, que houve uma ruptura na tua vida, que alguma coisa está longe de você, que partiu, que não importa o que seja, mas você está sofrendo com essa ruptura, serve para todos os tipos de ruptura. E para você que está com a sua mãe idosa, que está com seu pai idoso, você está com seu pet idoso, sabe? Você está no emprego que de repente você já está querendo largar, mas aquilo está te provocando sentimentos e emoções estranhas, começa a tratar. Começa. É isso. Não é verdade? É isso. A Elo também tem experiência disso também, tá? Começa a tratar. Começa a limpar tudo que está te mantendo presa, que sentimentos e emoções aqueles que estão dentro que você nem sabe quais são. Mas a gente não tem nem ideia, né? Não tem nem ideia. Você não tem a vaga ideia do que está acontecendo lá dentro com você. E é possível olhar, é possível tratar de forma suave, gente. Nem eu, nem ela, a gente não gosta de catarse. Não. A gente já está sofrendo, não precisa aumentar. A gente consegue tratar de forma branda e suave e limpar. Isso, e sem ficar remoendo. Uma das coisas que a gente gosta é da simplicidade. Então, não tem que ficar remoendo o passado, muito menos se preocupando com o futuro. Então, tudo que a gente faz é o estado presente. É o presente e limpar. Isso. Elo, dá os teus contatos onde te encontra. Maravilha. Bom, meu Instagram é o Heloísa Crispim, sem H. O meu WhatsApp é o 11 98309 7431. Heloísa sem H. Heloísa Crispim no Instagram. E o 11 98309 7431. E para quem não te segue ainda, fala o seu Instagram também. Isso, eu sou a doutora Denise Ilma, lá no Instagram, @doutora Denise Ilma, você me encontra rapidinho, ULLMANN. Todas as sextas-feiras a gente tem live, participa. E olha, toda sexta-feira tem captação astral que vocês adoram. Como é que tá o teu pet do outro lado? Tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem na paz. Obrigada, Obrigada. Elo. Tchau, tchau. Tchau.